Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Obrigado pela oportunidade que temos de mais uma vez estabelecer esse vínculo, um vínculo que nos fortalece na fé, porque todas as vezes que nós temos a oportunidade de refletir quem somos à luz de Deus, à luz do sagrado, é natural que a gente encontre questionamentos e respostas que nos ajudam a viver. Interessante a gente perceber, não são só as respostas que nos ajudam a viver. Os questionamentos também nos levam adiante. E às vezes eu fico pensando que os questionamentos, eles são ainda mais instigantes para nos fazer ir adiante. Às vezes nós temos a pretensão de que são as respostas que vão nos ajudar a chegar aonde a gente quer. Não. Perguntas também nos fazem avançar. Sobretudo quando as perguntas são honestas, são sinceras e merecem ser feitas. Porque às vezes a gente perde muito tempo da nossa vida fazendo a pergunta errada. Mesmo porque às vezes a realidade nem comporta perguntas. Sempre que eu tenho oportunidade de estar diante de uma mãe, por exemplo, que perdeu seu filho, é natural que ela queira se fazer essa pergunta: por que meu filho morreu? E olhando para nós faz também essa pergunta: padre, por que meu filho morreu? Essa pergunta nunca poderá ser respondida. E nesse momento, o que a gente mais precisa fazer é calar o nosso coração e contemplar o mistério que nos envolve e permitir que Deus vá nos respondendo aos poucos. Eu não sei por que o filho morre, mas eu sei que nós precisamos continuar a vida. Precisamos continuar vivendo, precisamos dar conta de tudo aquilo que nos rodeia. Muitas vezes, quando nós perdemos, quando nós somos injustiçados, quando nós estamos amargurados, a primeira coisa que a gente quer fazer é perguntar o motivo de tudo isso. Mas nem sempre nós teremos a resposta para continuar. E a gente precisa continuar. E então, a gente descobre a mística da pergunta. Tá bom, eu não posso responder. Eu vou adiante. Eu vou aceitar o desafio de caminhar com a pergunta dentro do coração. Eu não vou querer forjar uma resposta que não é para agora. Eu não vou permitir que esta pergunta venha me impedir. Eu não posso permitir que a pergunta que faço me impeça de continuar a minha vida. Toda vez que nós estamos movidos por uma pergunta saudável, Deus ganha um grande espaço para crescer dentro de nós. E é assim que a gente cresce, à medida que Deus cresce em nós. Pode parecer estranho isso, né? O ser humano cresce à medida que Deus cresce nele. À medida que nós vamos permitindo que esse Deus vai ocupando todos os espaços do nosso coração, da nossa mente, do nosso jeito de ser. E aí a gente vai se tornando mais capaz de perceber os erros que a gente comete. Os erros, sobretudo, em relação às nossas escolhas. Quando nós escolhemos errado, quando nós não permitimos que Deus nos indique o caminho certo, nós podemos cavar dentro de nós. Nós podemos abrir dentro de nós as estradas do insucesso. E é por isso que a gente precisa ter um coração sempre diante da luz. É preciso colocar diariamente a nossa cabeça, a nossa mente, como nos sugeria São Paulo, para que o Espírito possa penetrar todas as estruturas que nos compõem, né? Para que a gente tenha condições de perceber melhor a vida que nós estamos vivendo. E hoje o programa de Direção Espiritual recebe um ser humano que eu considero muito honesto com todo esse processo. Primeiro porque ele vive para evangelizar. Ele descobriu muito cedo que para poder pregar a palavra de Deus é preciso vivê-la com muita coerência no dia a dia. E desde então, desde aquele descobrimento, Deus se tornou muito grande através desse homem e fala através dele a todos nós. Boa noite, seu Eugênio.
Boa noite, meu amigo. Que honra, meu amigo, receber você aqui. Estamos de volta aqui. E que alegria. Para mim é uma alegria ter você aqui por perto de mim. Uhum. Eu que já tantas vezes me abasteci com o seu ministério. Que bom, meu irmão. Já que fomos tantas vezes Amizade antiga. Para a estrada, né? Vamos começar cantando a música da sua conversão, então? Claro, vamos. É uma música que eu gosto muito e eu convidei o Eugênio para estar comigo hoje. Ele sabe que eu estou muito cansado. Muito. E eu tenho vivido um momento difícil na minha vida e vou me cercar dos amigos para me ajudar a levar o programa, sobretudo quando eu perceber que a barra está muito pesada. E aí quando eu cheguei aqui, o que a gente pode cantar? Ele me disse, vamos cantar, falou a música, Este pranto em minhas mãos. E logo em seguida ele disse, a música da minha conversão. Ela ganhou ainda mais um significado mais bonito para esse programa. Sim. Vamos lá. Seu Cristian, boa noite. Tudo certinho? Grande Cristian. Então, muito alegre eu te pedi o que era meu partir, um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. 1000 amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixaste me falar da ingratidão. Sim, morreu no abraço mal que eu fiz. Coisa mais linda, né? É demais isso. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés. Voltei, a vida sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Você confia no seu amor, vai. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu
gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos, minhas mãos. Que coisa linda. Valdeci Farias e Dom Navarro, né? Que coisa, não é isso mesmo. Valdeci Farias e Dom Navarro. Gente, você sabe que às vezes eu fico observando as pessoas viverem, as escolhas que vão fazendo, e nada pode ser mais confortável do que quando você encontra uma pessoa que pode dizer: aqui é o meu lugar. É verdade. Uma pessoa realizada é aquela que está no lugar que deveria ocupar mesmo, né? Não significa que ela já alcançou tudo, que ela já não precisa mais viver o seu esforço diário para se conquistar, para conquistar aquilo que pode ser dela ainda. Mas quando você percebe que ela já alcançou uma coerência, que ela não negligenciou a oportunidade de saber que lugar ela poderia ocupar. É muito triste quando a gente vê uma pessoa com muitas possibilidades, desperdiçando tudo isso, ficando num lugar que não é para ela, né? Como é que você descobriu, meu amigo, é verdade. essa oportunidade de você? Porque eu te vejo um homem tão realizado, tão feliz. Sou mesmo. E não tem... você não esconde isso. E sou feliz assim, vivendo assim. Como é que você fez essa luta para perceber quando você não estava no lugar que era certo? E a coragem que você precisou ter para renunciar o lugar que tantas vezes quiseram lhe colocar e que não era para você. Eu uso dizer que eu fui durante um longo tempo da minha vida como aquele paralítico que ficava à beira da piscina do Evangelho, lá na piscina de Betesda, não? E esse paralítico ficava esperando a piscina se mover, porque, segundo diziam, um anjo descia do céu uma vez movia as águas, né? E movia as águas daquela piscina. E o era a primeiro hora do milagre. E o primeiro que entrasse era curado. Mas ele nunca conseguia entrar, porque era paralítico, e quando ia se arrastando para entrar, outro vinha entrar. Os pertinho pulava. E eu vivi um longo tempo da minha vida assim. Não tão longo, porque já aos 16 anos eu tive o privilégio de me encontrar com Jesus. Eu me lembro de minha mãe dizendo: como você é feliz, meu filho, de ter encontrado Jesus tão cedo. Ela dizia: eu já estou no fim da vida, só encontrei agora, né? Eu falei: mãe, nunca é tarde, né? Mas assim, esses 16 anos que eu julgo, puxa, podia ter encontrado ainda antes. Eu fiquei esperando a piscina se mover. E para mim, a piscina se movia numa falsa euforia do carnaval, porque eu era envolvido com o carnaval, minha família toda era envolvida com o carnaval, e eu achava que a piscina, né, da minha alegria era o carnaval. E foi justamente no ensaio de carnaval, que eu estava preparado para ensaiar no carnaval, que acontecia um ensaio para a missa em frente aonde a gente ensaiava para o carnaval, e os jovens cantavam. Em frente ao barracão da escola de samba. Em frente ao barracão da escola de samba. E os jovens começaram a cantar esta música. Lembro como se fosse hoje. Era uma quinta-feira, e eu ouvia ao longe aquela canção. A canção para mim não parecia familiar, eu nunca tinha ouvido antes. Mas Deus tinha escolhido falar comigo naquele dia, naquela hora. Ele resolveu dizer que, muito mais do que a piscina, o Jesus é o rio de água viva que se move todo o tempo, e não só uma vez por ano. E me fez descobrir naquela noite que, enquanto eu estava lá na beira da piscina, paralítico, esperando que ela se movesse para me ter um pouco de alegria, que o carnaval para nós era sinônimo de alegria e euforia, lá fora, nas ruas, Jesus caminhava como um rio de água viva que jorrava de um lado para o outro, realizando tudo o que ele realiza. E ali, naquele dia, mudou o rumo da minha história.
Foi impactante, padre. Não foi assim, amanhã eu vou ver o que eu faço. Não, foi naquele dia em que eu tomei a decisão. Aqui não é o meu lugar. Quando você sentiu a inadequação, né? Que a conversão, ela começa na nossa vida, minha gente, no momento em que nós levamos a sério a nossa inadequação. Porque às vezes, Eugênio, as pessoas se acostumam com o mal-estar. Vivem uma vida de erros, acostumam-se ao mal-estar que a vida de erro provoca e de repente deixou de se problematizar, deixou de sentir um incômodo, de levar a sério o que incomoda. E naquele momento, ouvindo a música, entrando naquela igreja, você percebeu a sua inadequação. É verdade. E aqui nem há um julgamento sobre o carnaval, de jeito sobre nenhum. as pessoas que gostam do carnaval. Eu, inclusive, gosto do samba, gosto muito. Eu nasci no samba também. Então, não é nada disso. Ele está fazendo juízo, só né? que Deus queria muito mais que aquilo para mim. Ele queria que eu fosse um evangelizador. Ele queria que eu me transformasse de sambista a salmista. Só mudou um pouquinho a letra. Então eu não era eu estando ali. E a euforia não me era o bastante. Você já cantava nessa época, não? Não, eu era percussionista da escola de samba. Meu irmão era o presidente da escola de samba e eu era o braço direito dele. Então, naquele dia... Nossa história é parecida. O meu cunhado era o mestre da bateria. Sim. E ele me levou para trabalhar, porque ele sabia das minhas habilidades com desenho. Porque embora hoje eu não desenhe mais, eu sempre gostei de desenhar. E aí ele me levou para ajudar a projetar os carros alegóricos. Olha só. Fiquei lá, nunca mais saí do samba. Sim, e meu irmão também me levou. Fiquei lá uns 5 anos trabalhando no carnaval. Mas aí percebeu que era mais, era algo mais. É o que você está dizendo, é interessante você identificar, porque se você também não tem uma voz que te chama, na sua vida foi justamente a música que estava tocando na igreja que te chamou a atenção. No meu caso foi uma mulher chamada Tia Ló. Tia Ló. Negra como você, que tinha um papel importantíssimo na minha vida naquela época. Ela tinha um filho que estava no seminário também, o Gilson. E ela sabia do meu desejo de ser padre, porque eu já nasci com esse desejo. Que lindo. E desde menininho, quando alguém me perguntava o que você quer ser na vida, eu falava que era padre. Mas é claro que depois você vai fazendo outras escolhas e esses desejos ficam adormecidos dentro de nós. E o carnaval me absorveu muito. Foram 5 anos muito intensos na minha vida, trabalhando nisso. E de repente ela, percebendo que existia em mim uma inadequação, ela me chamou essa atenção. Ela foi uma pessoa fundamental na minha vida para me acordar, para eu perceber que eu era a pessoa certa no lugar errado. Isso é muito interessante. Deus não faz a pessoa errada. A pessoa é sempre a pessoa certa. Nós é que muitas vezes vamos para o lugar errado e aí começamos a viver a ilusão de que nós somos a pessoa errada. Se você está identificando que de repente você está no lugar errado, mas nunca confunda isso em achar que você é a pessoa errada. Não, você é a pessoa certa. Deus não erra quando nos cria. Agora, nós podemos errar muitas vezes quando nós nos plantamos nos lugares errados. Escolhemos, né? E foi justamente o que você percebeu naquele momento. Foi. E com toda a simplicidade, né? Não foi uma coisa violenta, mas ao mesmo tempo foi impactante para mim. Porque, de fato, mudou o curso da minha história. E você perguntou, você cantava? Eu não cantava e nem passava pela minha cabeça um dia cantar ou compor uma canção. Mas chamado por uma canção, Deus colocou em meu coração o cantar. Como diz o salmista, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos ouvirão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. É isso. Eu sempre peço a Deus em todo tempo, em todo lugar, que quando eu cantar, muitos possam confiar nele. Mas sobretudo quando eu não cantar, que a minha vida seja a mais concreta e linda canção, como fez Maria com seu silêncio. Eu não imaginava, Padre, viver o que vivo, viver o que vivi até aqui,
Hoje, depois de 36 anos de ministério, eu não imaginava que pudéssemos chegar a tão longe, né? Edificar tantas pessoas. Para mim, bastava edificar a mim mesmo. Em lugares, claro, essa restauração que você experimenta já é a obra completa, né? Sim. Deus, o que mais eu gostaria, além de ter o meu coração totalmente transformado, mas essa é uma dádiva que se desdobra. Sim. A gente não consegue guardar para a gente. É um transbordamento. Eu me lembro a primeira vez que eu tive contato com o seu ministério, foi através do Padre Léo. Padre Léo. Estive lá em Betânia agora. Você esteve agora? Foi maravilhoso. Eu já tinha tido contato com a sua música, mas nunca tinha escutado você cantar. Engraçado, né? Sim. Nós, naquela época da renovação carismática, os grupos cantavam as músicas e a gente não tinha nem ideia de onde tinha vindo aquela música. Sim. Aí um belo dia eu entrei no carro do Léo, eu lembro direitinho, tinha um cadete novinho que tinha acabado de comprar. Vou dar uma volta nesse carro. Vou dar uma volta. É assim mesmo. Aí eu fui lá, tomei um banho, fomos para Blumenau, me lembro direitinho. Blumenau. Participar de uma missa. Que eu não tinha paciência com aquelas missas de renovação carismática, então ele me comprava com jantar. Ele falava assim, nós vamos para a missa, depois nós vamos jantar. Então primeiro ele convidava para jantar, e no meio do caminho tem uma missa antes. Muito esperto. Esperto. E aí ele colocou, eu me lembro direitinho que estava escrito assim, um CD capa branca, escrito com um rosa, meio Grupo Mensagem 2000. Bordozinho, assim, Mensagem 2000, Grupo Mensagem 2000. E quando eu comecei a ouvir, você não faz ideia de como eu fiquei impressionado, porque eu sempre gostei de música. E a música católica que eu conhecia era a música do Padre Zezinho. Sim. Eu ainda não tinha contato acesso. Já tinha escutado o Monsenhor Jonas na época, quando eu morava. Eram os padres que cantavam. Eram os padres que cantavam. O Padre Jonas na época, não era Monsenhor. Padre Jonas, nós acordávamos com as músicas dele todos os dias no Postulantado. Olha só. 5:30 da manhã, estava tocando o Padre Jonas para a gente acordar. Inclusive peguei até um pouco de implicância dele na época, que era um horário muito ruim de você mudar, né? 5 horas da manhã, você passa a não gostar dela. E depois, quando eu ouvi você cantando, eu falei, mas ele é padre? E o Léo, não, é um grupo lá e contou a história de vocês. E eu fiquei impressionado de ver a jovialidade que estava naquelas canções. E era uma jovialidade responsável. Esse povo leva a sério o que faz. Foi a primeira impressão que eu tive quando eu escutei você cantando. Como é que era aquela lá Enfim, o disco todo era bom. O disco todo era muito bom. Mas tinha aquela como a semente, como a chuva. Como o vento a espalhar sementes. Isso. Eu quero espalhar Jesus. Você lembra disso, Christian? Coração. Nem era não é do tempo dele, não. Ele nem era nascido. Sabe por quê? Porque nós gravamos ainda LP. Foi no LP que depois virou CD, virou né? CD. Então o LP foi o nosso canto, nossa vida, que foi o primeiro. Depois o Eis que Faço Novas Todas as Coisas. Já gravamos 2 LPs até chegarmos depois a gravar o CD, né? Que foi a união dos dois. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa Direção Espiritual meu querido amigo Eugênio Jorge, nos ajudando a refletir a conversão, a pensar a nossa vida. Daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos para o intervalo e a gente volta com o Eugênio e com mais música para nós. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje falando da importância de estarmos no lugar certo. Você poderia me perguntar, mas padre, como é que eu sei que estou no lugar certo? Ou então como posso saber que não estou no lugar certo? Bem, o lugar certo é a medida em que nós estamos satisfeitos com o nosso desempenho. Quando você deita a cabeça no travesseiro e você está satisfeito com a vida que você está vivendo, ainda que você esteja incomodado, porque você sabe que precisa melhorar. E a gente sabe que está no lugar errado quando prevalece aquele mal-estar, aquela indisposição que vai nos sinalizando para as mudanças que nós precisamos fazer. Agora, Eugênio, é difícil mudar, não é? É muito difícil. É difícil mudar o curso, né? Nossa Senhora. O curso da história. Eu estava me lembrando aqui que essa canção, até o senhor tinha tomado aqui a passagem, né? É a canção do filho pródigo.
que tinha feito uma escolha e estava seguindo para um rumo que ele tinha escolhido. E por ter escolhido, pagava o preço da sua escolha. Só que era a pessoa certa no lugar errado. Mas graças a Deus, ele descobriu em tempo. Descobriu que ali não era o seu lugar e voltou para o lugar que era o seu lugar. Que é interessante que o Evangelho está em Lucas 15, se você quiser conferir, né? Lucas 15, a partir do versículo 11. Eugênio, o que eu acho interessante é que ele chega justamente à compreensão de que está no lugar errado, e ele ainda não retoma a consciência de si mesmo. Ele toma parte dessa consciência, que é justamente quando ele começa a perceber que ele está comendo a mesma comida dos porcos, ele pensa, bem, lá na casa do meu pai, um empregado não é tratado assim. O empregado do meu pai tem uma comida melhor do que essa que eu estou comendo. Vou voltar como empregado que vai ser melhor. Já que ele tinha aberto mão dessa filiação. É muito triste, mas o filho pródigo, esse menino aqui, quando ele pede ao pai a parte da herança que lhe cabe, é como se ele estivesse dizendo para o pai que a partir daquele momento o pai estava morto. Pedir a herança no contexto bíblico é dizer, o Senhor não existe mais para mim. E quando ele se arrepende do que estava vivendo, não sei nem se foi um arrependimento, quando ele chega à conclusão de que aquela vida que ele estava vivendo não era boa, pode ser que aqui ainda não havia arrependimento no coração dele. Profundo não. Pode ser que ele só estava chateado com o resultado das escolhas. Eu acho que o arrependimento dele acontece quando ele olha para o pai e o vê na estrada e canta justamente a frase que você gosta tanto. Morreu no abraço o mal que eu fiz. O que é interessante é que esse menino, ele ainda volta com metade da consciência só. Eu vou ser um empregado do meu pai. E no entanto, quando o pai o encontra, quando o pai o vê, ele sabe muito bem que ele jamais vai ser tratado como empregado, porque ele continua sendo filho. É engraçado porque nós muitas vezes, no exercício do nosso ministério de evangelizadores que somos, uma das grandes dificuldades que a gente tem é justamente convencer o pecador, aquele miserável, o mais miserável que passar pelo nosso caminho. O nosso maior desafio é justamente convencê-lo de que ele ainda merece a misericórdia. Ele não deixou de ser filho. Deixou de ser filho. Né? Muitas vezes se distanciou, magoou até o pai, feriu o pai, mas nunca, jamais vai deixar de ser filho. Muitas vezes até maltratou o pai, disse palavras duras, mas será sempre filho. Isso é maravilhoso. Aquele jovem, embora estando tão distante, o pai o esperava ansiosamente. Eu imagino aquele homem, aquele pai, indo todos os dias à janela e olhando o horizonte. Porque o pai não esquece o filho, né? Você que é pai sabe melhor que eu, nem né? me fale. Já estou aqui com o peito apertado. É lindo porque o pai não está com o dedo apontado para onde o filho caiu. Ele está com a mão estendida de onde o filho vai se levantar. É assim que eu vejo o pai do filho pródigo, né? Aquele que não está com o dedo apontado dizendo, não te falei danado, eu falei que você ia quebrar a cara, não disse ao dedo. Não. Ele está com a mão estendida dizendo, agora levanta. Fica de pé outra vez e sigamos em frente, porque a vida continua. Já que descobriu que aqui é o seu lugar, agora vamos em frente. E nós vamos em frente com a graça de Deus, com o abraço do Pai. E assim deve ser com cada um de nós. Não podemos arrefecer, desistir. Sempre é tempo de recomeçar. E recomeçar do lugar certo. Porque nós somos pessoas certas. Só precisamos encontrar o lugar em que Deus preparou, predestinou para estarmos, e aí
produzirmos os frutos, não, Padre? É o que a gente falava no início do programa. Muitas vezes nós ficamos ávidos por respostas. Sim. Mas às vezes uma pergunta vai nos mover com muito mais intensidade do que uma resposta. E é por isso que a gente precisa se interrogar diariamente, levar a sério os desassossegos. Nós não podemos nos acostumar com o que nos incomoda. A gente precisa prestar muita atenção nos sinais que a vida vai nos dando, nos indicando que nós estamos no lugar errado. Engraçado que o caminho de retorno desse menino começou justamente no momento em que ele teve coragem de perguntar: será que essa é a vida que eu posso ter? Será que a consequência do meu pecado só me entrega essa vida miserável que hoje me resta? E foi justamente no momento em que ele trabalhou com a possibilidade de voltar para ser empregado. Mas a reconciliação que o pai oferece ao filho não é só devolver a ele a oportunidade de estar por perto, mas é de ser reintegrado à família. Apesar de ter queimado toda... Lá em Minas a gente fala isso, né? Queimou o dinheiro que tinha, né? Desperdiçou todos os bens materiais que tinha. Mas ainda havia ficado uma riqueza, que era justamente o fato de ser filho daquele homem. E isso os ligava profundamente. É interessante, Eugênio, porque eu, como padre, encontro muitas vezes pessoas certas nos lugares errados. E às vezes a minha indignação é justamente de perceber que muitas vezes o movimento do mundo, da própria estrutura familiar, é de se acostumar com as pessoas certas nos lugares errados. Isso é muito triste. É muito triste. Você vê uma pessoa desperdiçar a única vida que ela tem, porque nós não acreditamos em reencarnação. Então, uma pessoa desperdiçar a vida, ainda que acreditasse em muitas vidas, a vida é muito sagrada para ser desperdiçada. Ainda que eu tivesse muitas outras vidas, uma única vida precisa ser vivida com qualidade. É verdade. Nós não podemos brincar com essa oportunidade que a gente tem de ser quem a gente pode ser. De buscar lá no fundo das nossas possibilidades o fato que nos mantém em pé diariamente, lutando, trabalhando para que o nosso lugar seja construído. O senhor dizia, muitas pessoas podem estar perguntando, mas quando que eu vou saber se eu estou no lugar certo ou se eu não estou? E eu estava aqui enquanto ouvia, pensando, é uma boa pergunta, que exige uma boa resposta. Eu acho que o grande sinal de que nós estamos no lugar certo é a nossa vida transbordante. Porque a vida é para se transbordar. Foi Jesus que falou isso. Sim. E viver em abundância. E essa intimidade com o Pai, essa proximidade com o Pai, porque quando nós nos afastamos, nós nos esvaziamos. O jovem se afastou do Pai e se esvaziou de uma tal maneira que ele não tinha nada para dar. Agora era um necessitado até de comer lavagem, porque não tinha o que dar. Tudo que transbordava nele se perdeu, porque se afastou do Pai. Quantas vezes nós nos afastamos de Deus, nos afastamos do Pai, nos afastamos de Jesus e, consequentemente, nos afastamos de nós mesmos e perdemos a referência de quem somos e do que Deus é capaz de fazer em nós e através de nós. Daí o desafio de nos aproximarmos daquele que é água viva, como eu dizia, daquele que é uma fonte que transborda constantemente, uma fonte de água viva, e nos deixarmos encher desse dom que transborda em nós. Até inclusive quando as pessoas me perguntam, Eugênio, quando eu sei que uma música que eu vou compor, que estou compondo, é uma música boa, eu digo, quando ela for fruto do transbordamento da sua
relação com Deus. Transbordou, é fecunda, é bênção. É certo que vai fazer bem às pessoas. Então, se a sua vida não está sendo transbordante do bem, da alegria, da serenidade, tem alguma coisa errada. Em algum momento você errou o caminho, você está no lugar errado. E é interessante porque a própria produção do disco, né? Quando é que você produzia um disco? Sobretudo eu sei que o seu processo era assim. Quando você tinha alguma coisa que realmente era preciso ser dita. Senão você nunca se forçava a fazer um disco que não estava maduro para você. Eu lembro que quando você lançou Frutos, eu me recordo muito bem do bilhete que eu lhe mandei quando eu ouvi o disco. Que era justamente, eu tinha uma sensação de que eu estava diante de não era de um repertório, eu estava diante de uma vida narrada através de canções, de histórias, de sofrimentos. Melhor CD de nossas vidas, sim. É aquele que nasce justamente da experiência vivida. Da experiência. Tá bom, mas você não é compositor, você está nos assistindo, você não canta, você não compõe, você não grava discos, mas você identifica direitinho o que nós estamos falando. Quando você percebe que uma realidade boa nasce depois de um perrengue, depois de uma batalha vivida, de um sofrimento estabelecido. Sim, inclusive no Frutos, eu me lembro que nós tínhamos passado por uma grande poda, o grupo Mensagem tinha passado por uma grande poda, um grande sofrimento, porque a relação com Deus não significa só alegria, só euforia, só oba-oba. Sofrimento também é transbordante em Deus. E assim como o Senhor disse sobre às vezes a pergunta é mais intensa do que a própria resposta, também, e na sua grande maioria, os momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento podem ser ainda mais impactantes, muito mais produtivos e fecundos do que propriamente os momentos de euforia, de alegria. E nós tínhamos passado por esse momento de uma prova muito, muito grande, né? Uma poda. E eu então escrevi, quem tem o CD procura na capa, porque está escrito, em algum lugar da capa está escrito: somente os frutos justificam a dor de uma poda. Somente os frutos justificam a dor de uma poda. Daí o nome do CD, Frutos. A poda, ela é uma bênção, muito embora nem sempre entendida. Porque dói demais, né, no momento que nós estamos vivendo a poda. Dói saber que a poda, dói viver o processo necessário da poda. Eu fico vendo lá no meu jardim, às vezes uma planta que demorou tanto para ficar bonita, viçosa, aí o meu jardineiro fala: mas está na hora de podar. Eu falei: meu Deus do céu, mas ela levou tanto tempo para ficar aqui. Chegar a esse ponto, não, mas se não podar, não tem flor o ano que vem. E aí? Aí vai lá no talo. Podamos ou não? Meu Deus do céu. Aí a gente tem aquele instinto de preservação. Sim. A gente não gostaria que fosse podado. Mas a própria sabedoria vai nos ensinando. Se a gente não vive essa restrição que a poda vai nos impor, não tem fruto ano que vem. Não tem fruto. O fruto é escasso e às vezes ela vai minguando. Vai minguando. Ela regride. Sim. Eu me lembro de uma mangueira que tinha no quintal da minha casa. Eu era criança e eu via. Minha mãe pegava o facão e feria o tronco da mangueira todo ano. Eu dizia: mãe, mas a senhora está machucando a árvore, né? E ela batia assim, ia batendo em volta e ferindo o caule. Quando não se podia, como ela não podia subir naquela mangueira imensa e fazer a poda, ela feria o caule, né? O tronco da mangueira, e a mangueira dava tanta manga. Eu não sei qual é o processo que acontecia ali, mas a sabedoria da minha mãe era linda. E ela se recompunha e de novo a casca voltava para o lugar e a mangueira ficava nova em folha.
mas tinha que ferir, até saía aquele caldo, né, do tronco. Mas eu falava, mãe, por que você está fazendo isso? Uma vez que ela não podia subir na mangueira e podar os seus galhos, a palavra é forte, né? Ela feria o tronco da mangueira. Eu achava terrível, mas a mangueira, que era sábia, ficava agradecida, eu acho. Dizia, obrigado por me permitir ser totalmente aquilo que eu sou chamado a ser, plantada aqui nesse lugar, e poder produzir o fruto que eu tanto desejo produzir. O desafio do amor é justamente esse, é você estar na vida do outro para poder ferir, ou melhor, até mesmo administrar. Eu sempre digo isso, não precisa correr atrás de sofrimento não, ele vem. É só viver do jeito certo, que as questões vão aparecer. Nós vamos ter que administrar o sofrimento. Eu me lembro que um dos exemplos que eu tenho dessa história aí, de ser a pessoa certa no lugar errado, era quando eu era menino, Eugênio. Eu me lembro, o meu pai teve um momento da vida dele em que o álcool destruiu a nossa casa. Foi muito difícil, muito pesado viver aqui. Isso. E aí um dia, alguém bateu lá na porta de casa, dizendo que o meu pai estava caído na rua. Ele tinha voltado do trabalho, certamente depois do trabalho dele, ele parou em algum barzinho, algum bar, bebeu muito e não conseguiu voltar. Ele vinha sempre na bicicleta dele. Eu me lembro que fui eu, minha mãe e meu irmão buscá-lo. Tinha chovido, me lembro direitinho. E o meu pai estava caído ali naquela sarjeta, entre a calçada e a rua, a bicicleta dele caída assim. Ele sujo de terra, sujo daquela... Ele assim, tentando se equilibrar e não conseguia. Eu sei que na hora eu senti vergonha do meu pai. Era o sentimento que uma criança podia ter. Medo de algum coleguinha meu ver o meu pai naquela situação. Depois que o tempo passou, Eugênio, eu identifiquei que aquilo não era vergonha. Era uma indignação. Uma indignação de ver a pessoa certa no lugar errado. É claro que eu não tinha compreensão para fazer esse argumento, mas já era uma intuição de que muitas vezes nós, por causa das escolhas erradas que vamos fazendo, nós vamos assumindo o lugar errado. Somos a pessoa certa, mas nós vamos assumindo o lugar errado. E a gente vai aceitando os lugares errados que as nossas escolhas vão nos colocando. Sou muito grato a Deus por ter permitido que meu pai morresse curado de tudo isso. Louvado seja. Porque ele também se envergonhou, tenho certeza. Ele era um homem de caráter, ele era um homem muito trabalhador. E eu tenho certeza que aquela cena não combinava com ele. Eu acho que foi um dos elementos que fez com que meu pai parasse de beber. Quando ele percebeu que o álcool estava fazendo com que ele, pessoa certa, estivesse no lugar errado. E às vezes eu fico pensando, Eugênio, que o nosso trabalho amoroso, que a evangelização precisa ser um ato de amor. De amor, todo o tempo. O tempo todo. Eu acho que nós precisamos aprender diariamente a lidar com essa possibilidade de comunicar aos que estão nos lugares errados que existe um lugar muito mais interessante para ele poder assumir. Eu acho que você, como pai, faz isso o tempo todo com seus filhos. Sim. É uma atitude amorosa de conduzir aquele que você ama a assumir o lugar que de fato ele precisa assumir. É verdade. E o homem mais feliz, o homem pleno da felicidade, nem sempre é o homem que viveu uma vida tranquila, sem problemas, mas o homem pleno, na sua grande maioria, é aquele que foi forjado no sofrimento. Forjado no sofrimento. Porque quando chega a felicidade, sabe o que significa ser feliz. E é assim que eu estou me sentindo. É isso mesmo. Entende? Sabe distinguir Obrigado, o que é felicidade e o que é sofrimento. E segue a vida feliz, Padre, feliz. Muito obrigado por você permitir
Que a sua alegria seja um testemunho vivo de Deus entre nós, viu? Obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estar comigo nesse programa. Que bom, que bom. Deus te abençoe sempre mais. Amém. Eu que fico agradecido de contar comigo. Como você disse, estou cansado e vou me cercar de amigos para descansar. Que privilégio poder ser chamado de amigo. O privilégio é meu. Obrigado, meu irmão. E a você que está em casa, não perca a oportunidade de descobrir o seu lugar. Se você identifica aí que existem incômodos, preste atenção neles. Ouse fazer a pergunta que terá o poder de te fazer chegar ao lugar que você realmente precisa assumir e estar. Que Deus abençoe seu propósito. Que Deus abençoe as suas perguntas. E que Ele possa lhe conduzir com serenidade ao caminho de luta que certamente essa pergunta bem feita pode desencadear em você. Vai buscar o seu lugar. Nunca é tarde para a gente tomar essa iniciativa. Derrame sobre nós, sobre os nossos corações, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou